uma organização da sociedade civil conseguiu sair à rua para protestar contra aquilo que achou justo. Era, não partam as nossas casas, demolições injustas e inadequadas. E as pessoas saíram. E a polícia respeitou os cidadãos, não agrediu os cidadãos. E eu penso que a nossa polícia e as outras instituições sabem muito bem o que significa não ter salário em casa. E eu não estou a ver que a nossa polícia, no conjunto, vá reprimir uma manifestação legal, ordeira, porque as pessoas estão a reclamar os seus salários. Porque os polícias também têm filhos, têm filhas, têm maridos, têm mulheres. Portanto, eu penso que é hora das pessoas deixarem de invocar os fantasmas do passado, como o 27 de maio e outras coisas, e assumirem as suas responsabilidades civis. Durante muitos anos, aquela diferença entre o preço do barril de petróleo, que estava no orçamento, e o preço do mercado, ia para o tal fundo de petróleo. Havia um fundo de petróleo que está nos orçamentos, até está previsto isso. Eu pergunto, onde é que está esse dinheiro? Porque, em princípio, esse dinheiro deveria servir para situações de crise, situações de dificuldade. Até agora, o governo não explicou o destino desse dinheiro. Porque aquele fundo, aquele fundo adicional, aquele dinheiro adicional que se conseguia, era para fazer face às situações de emergência, como aconteceu no princípio, com a crise. Agora, este dinheiro tem que ser utilizado e o governo tem que explicar qual o destino que deu a este dinheiro. Por outro lado, nós assistimos a uma série de instituições ou empresas a investirem. São milhares de milhões de dólares que estão a ser investidos por entidades nacionais angolanas no estrangeiro. Então, como é que há dinheiro para investir no estrangeiro? Como é que há dinheiro, no fundo, para criar emprego no estrangeiro? Porque o nosso dinheiro, quando vai para fora, quando é investido lá fora, vai criar emprego lá fora. E não há dinheiro para investir no nosso país. Portanto, são estas coisas que eu penso que todos nós devíamos assumir, e estão aqui as duas centrais sindicais, e com coragem, e ordeiramente, mas fazer sentir aos governantes do nosso país que chegou a hora de mudar a situação. Porque eu admito que uma central como a UNTA esteja ligada a um partido político. Admito. Agora, essa central sindical, e como disse um ouvinte, e depois quem foi o Francisco disse, e assumiu aqui, uma central sindical tem que honrar o seu compromisso, que é respeitar os seus filiados, os trabalhadores. E quando é hora de criticar o governo, critica. Todo mundo é assim. Sabemos que há centrais sindicais que estão ligadas aos partidos políticos, mas distanciam-se dos seus respectivos partidos políticos e governos, somente os governos, quando é necessário. E eu penso que as nossas centrais sindicais, embora tenham afinidade com aquele ou este partido, devem, no que toca aos interesses dos trabalhadores, salários, condições de trabalho, assumir claramente isso, porque são coisas diferentes. E essa é uma forma de educar e de pressionar e de obrigar a melhorar a situação dos trabalhadores. Porque se não houver pressão, nenhum governo governa bem sem pressão. Um governo tem sempre de estar a ser pressionado. E quem é que pressiona? São os trabalhadores, são os cidadãos. E, portanto, aquele exemplo que eu vi no caso da Willa, em que houve até a indignação manifestada por um secretário do MPLA, manifestou a sua indignação, e depois outras pessoas se pronunciaram, só foi possível porque houve cidadãos que pressionaram. E a Umuna deu esse exemplo em Benguela e outros aqui em Luanda. Portanto, eu penso que é a hora das pessoas pressionarem, defenderem os seus direitos, porque se não fizerem isso, ninguém vai defender os nossos direitos. E, portanto, nós não precisamos de recorrer aos tribunais internacionais. Nós precisamos de recorrer aos nossos tribunais. Nós temos aqui tribunais. E reclamar e exigir que os salários sejam pagos. E o Estado, o governo, nesse caso o Estado, e os privados sejam penalizados. Porque nós somos penalizados quando não trabalhamos, quando faltamos. Não recebemos o nosso salário. Como é que depois, em ter a empregadora, não nos dá o dinheiro e ainda por cima não paga o juro? Não pode ser assim. Eu penso que é hora de nós mudarmos a atitude em relação a estas questões. Bem, perguntaria ao Almeida aqui em pergunta,
Uma greve geral é possível? É possível sim, porque a greve consta numa lei vigente no país. E a coragem? A coragem? Para provocá-la? Temos coragem. E justamente por este facto, as centrais sindicais, portanto, são gabinetes burocráticos e os sindicatos que são os operadores. E quando os sindicatos africanos fazem uma greve, eu acho que é a UNTA que está dentro ou a UNTA que está a fazer a greve. Porque nós estamos contidos num conjunto, ou somos um subconjunto do conjunto A, ou nós somos o B. E também, eu subscrevi aqui que hoje por hoje o sindicato é ciência. No passado era mecanicamente, hoje não. Hoje é preciso, na verdade, dialogar e saber, na verdade, qual é o rendimento que o país tem no termo econômico. E saber quando o ministro fala só do PIB e não do PNP. E saber, naturalmente não é, quais são as fontes de riqueza que o país tem. Então nós não vamos na mesa, greve, com que premissas? Não é preciso que realmente o sindicalista conheça essas nuances todas. Quando eu dizia que o secretário da UNTA dizia, passo a redundância, que a Constituição devia fazer menção dos rendimentos do país, é por ali onde eu passo. O cidadão, o trabalhador deve saber que o meu país rende X. Então, na ausência deste elemento, logo, se fere o movimento sindical. Nós estamos magoados. O responsável do sindicato saiu à rua com 10 mil trabalhadores para pressionar o governo sobre a exercer o papel verdadeiro, porque as pessoas estão a atravessar dificuldades. A greve é possível, visto que as pessoas tenham vontade política para fazer. Aqui não há impedimentos nenhums. E eu, quando dizia no princípio que os sindicatos é a força maior de uma sociedade civil, porque têm instrumentos jurídicos, têm normas onde podem agarrar-se e o defende para o exercício da sua atividade. Se a nossa legislação nacional não nos dá essa facilidade, e aliás temos os instrumentos da OIT. Nós podemos recorrer aos instrumentos da OIT para aplicar. E eu não vejo qualquer sentimento de medo nas centrais sindicais. Não pode haver sentimento de medo, porque sabes que as centrais sindicais são afiliadas das associações internacionais. Eu quero fazer aqui lembrar, quando houve a primeira greve declarada pela UNTA no ano 2000, se a memória não me atrasou, houve uma manifestação de perseguições. E rapidamente houve uma solidariedade de quase do mundo inteiro. Com baixa assinatura, não sei o que eu me lembro é que esse processo havia até intenções de formar processos judiciais. O processo foi arquivado pelo Conselho, porque houve uma pressão muito grande dos Estados Unidos, da Bélgica. Isso mostra-nos hoje que aquilo que fizemos no passado podemos fazer hoje. Podemos fazer desde que haja vontade. Mas eu também quero aqui responder a algumas questões de alguns ouvintes. O senhor Amadeu levanta a questão dos recursos. Se aqui não há defesa dos direitos dos trabalhadores, qual é o recurso dos trabalhadores? Olha, eu quero aqui dizer, quando falar que as centrais sindicais são instituições meramente políticas, exclusivamente políticas, porque são elas que podem recorrer às organizações internacionais. Nós temos instrumentos jurídicos que nos permitem fazer queixa. Uma queixa do governo angolano nas instituições internacionais, nomeadamente na OIT. Então sabemos que a OIT é uma organização especializada das Nações Unidas. E repara, a maior sanção de qualquer governo é ser chamado numa assembleia, na Conferência Anual da OIT, numa conferência onde estão centenas e centenas de países. Quer dizer, uma sanção pública vem a ser pior do que sofrer uma prisão de 4 ou 3 meses.